Meu nome é Bárbara de Ançã e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sacrifícios de animais nas religiões de matriz afro. Mas lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Vou começar falando que sacrifício é o ato de doar-se a Deus ou alguma divindade. É o ato de doar algo, de dar algo a Deus ou alguma divindade. Antigamente, essa doação estava ligada a sacrifício de vida, matar algo para Deus, matar algo para algum Deus. Hoje em dia, esse sacrifício está ligado a qualquer coisa que seja uma doação que tire você do seu estado de conforto, seu estado de tranquilidade no sentido físico, mental ou espiritual. Então, por exemplo, um sacrifício de hoje em dia. Agora a gente está passando aqui pela quaresma, as pessoas que obedecem a quaresma e não comem carne, é um sacrifício que é feito porque não está sendo morto nada a Deus, mas está sendo morto a sua vontade de comer carne. Você está superando a sua vontade de comer carne em prol da sua fé. Ou então essas pessoas que sobem a escadaria do Cristo de joelho, ou qualquer outra coisa que tire você da sua zona de conforto, para que você faça isso para agradar a Deus, fazer uma conexão maior de fé com Ele. Voltando à questão do sacrifício dos animais, eu quero lembrar vocês que a Umbanda, que não tem sincretismo muito forte com as religiões de matriz afro, a Umbanda e a Quimbanda, que não tem sincretismo com religiões de matriz afro, que é mais puxado para o catolicismo ou para o kardecismo, ou na Umbanda mais tradicional, já dita pura, branca, ela não tem sacrifício de animais. Ela tem sacrifício, mas não de animais. Ah, mãe Bárbara, como assim a Umbanda tem sacrifício? A Umbanda tem sacrifício. Quando você está cortando um pé de boldo, uma ruda, uma guiné, para que você possa fazer um banho de descarrego, uma defumação, uma limpeza de um ambiente, você está matando um ser vivo. A planta também é ser vivo. Então, se você está matando uma flor, matando uma erva, matando qualquer coisa, para que seja feita uma limpeza espiritual, em prol de uma limpeza espiritual ou um ebó, alguma coisa para um orixá, você também está fazendo um sacrifício de um ser vivo. Segue a mesma regra do animal, é um sacrifício de um ser vivo. A diferença é que não é o sacrifício do sangue vermelho, é o sacrifício do sangue branco. Mas ainda assim, um ser vivo está deixando de viver para garantir sobrevivência energética de um ambiente religioso. Quero voltar um pouco nessa questão do sacrifício e ela se aplica tanto nas plantas quanto nos animais. No momento que um ser vivo se torna sacrifício para uma religião, sacrifício para um Deus, ou sacrifício para a manutenção física e espiritual de um outro ser vivo, ele se torna divino, ele está divinizado. Então, no momento que é feito um corte de um bicho ou um corte de uma planta para um bem de um outro ser vivo, seja ele em alimento, ou seja ele em manutenção de cura espiritual, por exemplo, que é o para que se usa as ervas dos animais, ele se torna um ser divino. Ele se torna um ser divino porque ele está aceitando o sacrifício de si próprio, do seu bem-estar em prol do outro. É a empatia pura, é a caridade pura. Então, quando a gazela é morta pelo leão para que ela vire alimento do leão, ela está fazendo um sacrifício para o bem-estar daquele outro ser vivo, que é o leão. Quando a vaca se sacrifica para que nós possamos comer e gerar a manutenção da proteína animal que nós precisamos, ela está sacrificando pelo bem geral de um outro ser vivo. Quando a batata morre para que você possa fazer um purê, ela também está se sacrificando em prol da manutenção de um outro ser vivo. Quando o boldo morre para que ele seja transformado num banho de ervas para alguém, ele também está se sacrificando pelo prol de um outro ser vivo, na questão da manutenção espiritual. Quando uma galinha é sacrificada para um trabalho dentro de um milê ou qualquer outra religião que pratica o corte para garantir a sobrevivência espiritual ou física de algum outro encarnado, ela está fazendo algo para um prol da manutenção desse encarnado. Lembrando que o corte é feito dentro das religiões de matriz afro, todos os materiais, vamos dizer assim, que gerou aquele animal, ele vai virar alguma coisa.
A galinha vai virar comida. É dado só partes específicas da galinha para o culto, ou só o sangue, ou só algumas partes. O resto vira comida no ilê. As penas viram outras coisas dentro do ilê. Vocês precisam entender que tudo é usado no animal. Ele não é morto em vão. Não é morto só para pegar o sangue e depois ele é jogado em qualquer lugar. Se vocês veem isso de uma galinha jogada numa encruzilhada qualquer, é gente que não sabe o que está fazendo, não entende a sacralidade daquele sacrifício. O que está fazendo é bagunça. Aquilo é magia negra, em que é morto um ser vivo para que seja usado de qualquer jeito por um bem pessoal que muitas vezes é nefasto. Então, dentro da sacralidade da religião que tem sacrifício e tem corte, não é essa bagunça. Não se corta todo dia, se corta em momentos específicos para manutenções específicas. Então, quando vocês pegam e me falam de uma forma extremamente preconceituosa, que é cruel o sacrifício de um animal dentro de um culto de matriz afro, porque o animal não fez nada para isso, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Muitos de vocês, acho que 90% de vocês, nunca viram um animal sendo morto nem para virar comida, nem para virar feijoada. Eu acho que vocês só viram animal morto nas bandejinhas dentro dos supermercados. Eu tenho certeza que mais de 90% de vocês não sabe qual é a relação entre uma galinha e um criador, entre um porquinho e o criador, e não fazem ideia do processo de sacrifício desse animal para virar comida. Eu acho que muitos de vocês nunca viram uma galinha sendo morta para virar galinhada. Então, acho que menos ainda viram o sacrifício sendo feito dentro de uma religião, dentro de um centro religioso, dentro do ilê, dentro de toda uma ritualística. Então, assim, vocês estão falando de coisas que vocês não conhecem. O animal, quando ele é sacrificado dentro de um ilê, ele é sacrificado de uma forma muito específica. E ele tem toda uma ritualística específica em que é depositado um axé de sacrifício dentro desse animal. O que é esse axé de sacrifício? Vamos dizer assim que é a capacidade de tornar esse simples animal em um ser completamente divino. O animal está preenchido de axé, ele está num tipo de transe de axé e ele não sente dor, ele não sente nada. Digamos que a energia dele fica de uma forma tão grande, a alma dele se torna um expansor, um catalisador, ele tem um catalisador tão grande que o corpo físico se torna insignificante. Acho que muitos de vocês já viram o caso daquele monge que se ateou ao fogo até a morte e continuou em posição de meditação, porque ele estava fazendo uma manifestação contra algumas coisas que eu não me lembro muito bem, desculpa. Eu só lembro do fato do monge sendo queimado. E ele não sentiu nenhum pingo de dor. Por quê? Porque ele estava num estado meditativo de transe, em que a alma dele estava acima do corpo físico ilimitado. Então, ele morreu de forma pacífica, sem sentir um pingo de dor. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando o animal está sendo sacrificado para um bem religioso de manutenção espiritual. Ele entra num transe em que a alma dele se sobressai à limitação do corpo físico e ele não sente dor. Se vocês nunca viram isso acontecer, eu já vi, não falem. Porque o que acontece é uma coisa incrível, de mágica, de divina, que é você enxergar, ainda mais eu que sou clarividente, você vê a alma daquela galinha se tornar muito maior de brilho do que a alma de qualquer ser vivo que está no local, e ela partir de uma forma tão tranquila que ela nem se estribucha depois que é arrancada a cabeça dela, porque o corpo dela está tranquilo, porque ela está desvinculada ao corpo. É justamente por isso que o corte do sacrifício ele tem que ser feito de forma correta, por mãos que sabem fazer isso, por sacerdotes que sabem fazer isso. Porque não é qualquer um que sabe depositar de forma correta e plena o axé do orixá dentro do animal para tornar ele divino e fazer ele não sofrer. Diferente do que muita gente acha, não é o sangue que atrai espíritos negativados, não é o sangue que atrai trevosos, não é o sangue que atrai qualquer tipo de espírito ruim. O sangue está dentro da gente, o sangue está dentro de todos os animais e de todos os seres vivos, seja o sangue branco ou o sangue vermelho.
Esse sangue, ele é energia pura de vida e ele é fundamental para que haja a manutenção energética das coisas. Por isso que a entidade incorpora em pessoas. Por isso que a entidade não consegue fazer a mesma coisa no astral. Ela precisa incorporar em um médium para que ela consiga fazer certos tipos de magia e de cura e de proteção e de nananã e nananã. Por quê? Porque nós, seres vivos, temos sangue e ela precisa dessa força da vida do sangue para poder catalisar o trabalho mágico. Não é o sangue que atrai espíritos ruins. Porque se fosse o sangue que atraísse espíritos ruins, todas as mulheres menstruadas estariam cheias de obsessor grudado em cima. Não é o sangue, gente. O sangue é vida, o sangue faz parte da natureza, o sangue é existência pura. O que faz seres negativos, trevosos e obsessores se vincularem a um sacrifício é o sofrimento. É o sofrimento do animal, é o sofrimento do vegetal, é o sofrimento de outro ser vivo. Então, se você tortura uma pessoa, pode não sair sangue nenhum, pode ser só tortura psicológica, só tortura emocional. Existirão seres obsessores, espíritos trevosos, que ficarão grudados naquele ciclo de sofrimento, se alimentando daquele sofrimento emanado, daquela maldade emanada. Se você tem uma plantinha e você não cuida dessa plantinha, você deixa ela morrer, isso também emana uma energia de sofrimento. E é isso que faz com que obsessores se alimentem daquele sofrimento. O animal, quando ele é cortado, se ele é cortado de forma errada e ele sofre, é isso que impregna de obsessores, o sofrimento do animal. Então, pode ter certeza que tem muito mais obsessor em volta de galinhas em uma granja do que na galinha que foi cortada para um assentamento de um orixá dentro de um milê. Que a galinha cortada dentro de um milê, ela não sofre. Ela é feita de forma divina, em transe e ritualística, em que ela não sofre um pingo. Agora, a galinha presa num quadradinho, sendo enfiado comida, goela abaixo, em que ela não tem nenhuma qualidade de vida, essa sofre. E essa tem obsessor em volta. Vocês precisam saber a diferença. Vocês pegam as coisas pelas metades, criam mitos e constroem toda uma interpretação sobre as coisas de forma limitada e mistificada. Então, eu volto a dizer, não é qualquer pessoa que pode fazer um sacrifício, não é qualquer pessoa que pode fazer um corte. Porque se você não souber fazer esse corte, você vai fazer esse animal sofrer e isso vai negativar todo o trabalho, tendo ou não tendo sangue. A mesma coisa com os vegetais. Quando alguém vai tirar um pé de arruda, um pedaço de arruda de uma planta, se não é pedido com carinho e amor e emanado a energia correta, aquele ser sofre e 90% daquela energia que aquela arruda teria de sutil, de bondosa, de boa, de positivada, pode se perder no caminho, no trajeto do trabalho. Por isso mesmo, tem que saber fazer as coisas quando você está manipulando seres vivos, sejam eles animais, sejam eles vegetais. Quero lembrar vocês que eu não faço corte, eu não faço sacrifício de animais. Porém, eu entendo, e entendo muito bem, a importância do sacrifício nas religiões de matriz africana. Eu entendo a importância do sangue, do rito e da sacralidade de um sacrifício de uma vida para um bem mágico de cura e manutenção energética ou firmamento de um orixá. Então, antes de vocês julgarem, é importante que vocês entendam o porquê das coisas. Os animais e os vegetais, eles fazem parte de um todo e eles entendem a importância desse todo. Somos nós que não entendemos a parte do todo. Somos nós que tememos a vida após a morte. Somos nós que tememos o fim. O animal e o vegetal, ele também teme a morte, mas ele não teme a morte como nós. Não é esse temor apegado, não é esse temor assustado, temoroso, que não sabe o que vai acontecer depois. Eles sabem o que vai acontecer depois. Então, eles não veem problema nenhum no sacrifício da natureza, no ciclo comum da natureza, para que seja feita a manutenção de um outro ser vivo, porque eles são caridosos, em que nós precisamos entender certas coisas e os animais se doam dessa forma, como Jesus se doou. Por isso que ele é chamado de cordeiro.
né? Porque ele se doou para um bem geral dos irmãos dele, para espíritos mais atrasados, que eram os outros encarnados no momento. Então, antes que vocês comecem a julgar qualquer religião que trabalhe com sacrifício, seja de animal ou não, antes de vocês falarem de qualquer coisa, eu acho que é importante vocês olharem para o próprio umbigo de vocês e ver se vocês entendem realmente o papel da vida, de qualquer vida que seja. Então, antes de vocês julgarem quem faz um sacrifício, ou quem faz um aborto, ou quem faz qualquer tipo de coisa que envolve a vida de um outro ser vivo, eu acho que é importante vocês olharem o umbigo de vocês e ver se vocês entendem a real sacralidade da vida, ou se vocês estão sendo só hipócritas que têm dó dos porquinhos, das vaquinhas e dos gatinhos, mas que não conseguem entender a sacralidade geral da vida. Porque tem muita gente por aí que é vegetariano porque tem dó dos bichinhos, mas compra roupa da Zara, que trabalha com escravos, crianças lá na China e na Índia. Então, assim, vocês precisam entender a sacralidade da vida antes de vocês quererem julgar quem entende a sacralidade da vida num culto religioso. Então, quando vocês olharem um bife no prato de vocês precisam entender, ou precisam tentar entender, a sacralidade daquele bife. Seja ele um bife de vaca, seja ele um bife de soja, porque tanto a vaca quanto a soja é um ser vivo que foi morto para que você se alimente. Então é isso, gente. Beijo, axé, deixem no joinha de vocês, deixem nos comentários. Eu não estou dizendo que quem é vegano é errado, nem quem é vegetariano é errado, nem quem é carnívoro é errado. O que eu estou dizendo é que o preconceito e o julgamento do outro é errado. Então, antes de vocês julgarem o culto dos outros, olhem o umbigo de vocês e vejam se vocês não têm telhado de vidro antes de vocês jogarem pedra no telhado de outros. Já dizia Jesus, né, que atira a primeira pedra quem nunca pecou. Então, antes de vocês saírem julgando os outros e jogando pedra nos outros, analisem para ver se vocês são plenos no entendimento geral do que vocês falam.